eu estava vindo muito calmamente, achando que era 7h30. Aí vinha 10 por hora atrapalhando o trânsito, estacionei com calma, puxa, cheguei meia hora antes. Mas que bom, então não perdemos tanto tempo. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre as 7 barreiras na evolução. Não sei se colocaram o título. Né? Sim. Essas 7 barreiras, elas surgiram por monge, obrigado. Evaristo Pontico, no início do milênio passado, 300 e pouco depois de Cristo, ele foi para o deserto, no Egito, e percebeu que os monges e também a comunidade tinham determinadas dificuldades em comum. E ele então escreve as 8 doenças da alma. Começa com esse processo. Então, como um processo bem interessante, até a maneira como ele coloca, doenças, ou seja, um processo patológico normal que se cura, né? Algo que tem cura, digamos assim. Com o passar do tempo, foi ficando conhecido esse trabalho dele, mas só que começou a mudar. Em vez de 8 doenças da alma, se transformou em 8 tentações perigosas. A gente gosta de começar a complicar e botar uns nomes mais complicados, né? Até que mais adiante, estou chegando na palestra agora aqui. Isso? Tá bom. Obrigado. Agora melhora a voz, até. Uma voz mais maviosa. Normalmente, quando eu fico com a voz maviosa assim, eu faço, como já deve ter feito aqui, um comercial. Nós estamos no verão, mas o inverno vem aí. E se vocês forem tricotar um blusão, um cachecol, não usem qualquer lã. Usem a lã Kardec. Então tá, vamos adiante. Então, como eu estava falando, né, o Evaristo Pontico cria então as 8 doenças da alma, né, luxúria, inveja, ira, gula, avareza, soberba, assídia, tristícia, se tornam as 8 tentações mais perigosas, e aí o Papa Gregório o Grande transforma em pecados. E 2 tentações, como ele chamava, 2 doenças, ele junta e surge daí a união entre tristícia e assídia como preguiça. Então surgem os 7 pecados capitais que nós conhecemos. Eu vou virar para mim que não está. E vamos então ver só alguns deles, senão seria muito cansativo ver todos. A inveja. Né? A inveja é a tristeza pela felicidade do outro, o que parece muito estranho isso, né? A tristeza pela felicidade do outro. Mas a gente tem um pouco isso. Essas que nós vamos colocar aqui, nós não temos nenhuma, né? É as pessoas aí que tem por aí, né? Nós estamos livres disso. Né? Então o outro ter o que ele não tem. Né? Nós temos na história vários exemplos. Salieri, que praticamente matou Mozart, né, com a inveja que ele tinha. Na Bíblia nós temos Caim e Abel. Caim matou Abel por causa das oferendas. Deus olhou para as oferendas de Abel e não olhou para as de Caim. Depois nós temos Israel e José, que os irmãos matam o irmão mais novo por inveja, porque ele tinha recebido do pai uma roupa de 7 cores. Eles morreram de inveja, matam e dizem que um animal pegou. Veio como escravo, é pior ainda, né? Então é mais duro ainda, né? E nós vamos ter na Grécia uma atividade muito interessante, principalmente em Atenas,
que era assim: na frente do palácio eles botavam urnas, e qualquer pessoa podia escrever num caco de telha ou num caco de vaso o nome de uma pessoa que eles achavam que não era digno de viver em Atenas. E aí, depois de um tempo, eles abriam aquelas urnas. Hoje em dia isso daria bastante ibope até, né? Eles abriam aquelas urnas e viam o mais votado tinha que sair de Atenas por 10 anos. Não era uma desonra isso, né? Mas ele tinha que sair. Se ele não saísse em 15 dias, aí era pena de morte. E os cacos de telha se chamavam ostracon, e a pessoa caía no chamado ostracismo. E para nós é bem conhecido isso, né? Mas na verdade era uma proibição estar atento. E entrou para a história Aristides o Justo. Com esse nome já dá para ter uma ideia, né? Aristides o Justo, ou seja, uma pessoa sensacional, legal com todo mundo, ajudava todo mundo. E um dia disseram para ele: olha, eu ouvi dizer que estão botando o teu nome lá no Ostracon. O meu nome? Não pode ser, né? Aí ele foi por lá, ficou lá e viu um sujeito escrevendo o nome dele no carro. E disse: escuta, tu conhece esse Aristides? Eu disse: não conheço, mas e por quê? O que ele fez que tu está botando? Ele disse assim: ele não fez nada de errado, mas sempre dizem que ele é maravilhoso, só faz coisas nobres. E isso me irrita muito. Vê que interessante, né? Isso é inveja, é a perturbação que a pessoa tem, né? No islamismo, Maomé colocava assim: a inveja destrói as boas ações como o fogo destrói a madeira seca. E aí ele usava uma palavra que eu acho fantástica. Ele dizia assim: quando tu estiver com vontade de invejar, que der aquela coisa assim, diga assim: Mashallah. É a vontade de Deus, né? Então eu já aprendi isso. Eu passa por mim alguém com uma franja assim, eu digo: Mashallah. É a vontade de Deus. Algum dia ele gasta mais shampoo do que eu, né? Você tem um lado bom da coisa, né? Existem amuletos para afastar o mau olhado, né? Aquele olho azul, sal grosso, pimenta, que nós conhecemos sabiamente no Livro dos Espíritos. Kardec nos diz, né? A gente até brinca, infelizmente a gente sabe que amuleto não tem valor algum, né? Vale se tu acreditar na coisa. Se tu tem fé naquilo, funciona. Senão, não funciona, né? Então, para nós não adianta, né? Mas eu trouxe para vocês um amuleto para atrair mau olhado. Poxa, isso aí é bom. E esse é quente, pessoal. Garanto para vocês. Posta no Face que é feliz, né? Põe lá no Face, assim, como o nosso casamento é maravilhoso, como é... Pronto, em uma semana estão se separando. Se quiser separar, vai fazer isso. A inveja vem de invidere, né? Que é não ver a si mesmo. Normalmente a pessoa não se enxerga e aí projeta no outro o que incomoda nela, né? Então a inveja como ausência do conhece a ti mesmo. O Dante, que tem aquele poema belíssimo, profundamente inspirado, a Divina Comédia, que ele fala dos infernos, ele coloca os invejosos no purgatório com os olhos costurados com arame, que é um simbolismo, né, da pessoa que não quer se enxergar, não quer ver, né? A inveja é amarga e cega. Por quê, né? Por que me irrita? Porque ela mostra que aquela riqueza... estou na frente de você. A metade do fim da palestra mostra que aquela riqueza, beleza, inteligência é maior do que a minha. Mostra o espaço vazio de minhas conquistas. Me faz pensar meus fracassos. E ela surge como rebeldia porque, na verdade, é um convite para que eu cresça, né? Mas para mim não crescer, não ter que crescer, não ter que sair da minha zona de conforto, eu prefiro destruir o outro. Me irrita aquela criatura, né? Porque eu destruindo o outro, eu estou bem. Não pode ser melhor que ele. A inveja como projeção, tanto o invejoso como o invejado, se fixa em algo transitório, que não pertence à sua experiência, ou seja, fica vivendo a vida do outro, né? E impede de ser feliz porque depende do outro, né? Puxa, ele tem aquele carro, ele tem, e daí que ele tem? Vai ser feliz tu, né? Vai saborear a tua vida. A gente gosta muito de clube do bolinho, a gente tem uma tendência a viver, o homem é um animal social, então a gente tem o clube do bolinho da casa espírita, dos amigos, da família, da vizinhança, e a gente se
gruda nesse clube do Bolinha e fica vivendo esse clube do Bolinha. Então ali na família, como é que a gente é, na vizinhança, como é que a gente é. E o que é interessante, uma pesquisa nos Estados Unidos, por exemplo, concluiu que não importa quanto eu ganho, importa que eu ganho mais de quem está ao meu redor. Veja que interessante isso, né? Então não é o quanto que eu ganho, mas o quanto. Então assim, eu não estou preocupado com o jatinho do fulano, né? Com o iate do Beltrano, agora o carro do vizinho, né? Porque é meu vizinho aquilo dá aquela, né? Então essa coisa, e a gente então fica sofrendo o clube do Bolinha, tentando se mostrar, tentando aparecer, a gente às vezes passa anos. Eu falei aqui uma vez numa outra palestra, né? A gente fica se mostrando para o vizinho, e cuidando, não bota a roupa rasgada na corda, e a roupa que vai sair, e sofrendo para se mostrar para o vizinho 10, 20, 30 anos, e aí o vizinho se muda. Né? Todo aquele sofrimento, né? E a gente sofre, porque é o clube do Bolinha, porque a gente tem que participar daquela normose. Se aquele clube que eu pertenço faz, eu tenho que fazer. Né? Então, tu viu que apareceu lá na novela, não sei o que, eu não tenho televisão. Como assim tu não tem televisão? Não tenho televisão. Eu particularmente não tenho televisão na minha casa há mais de 30 anos. Não assisto televisão, acho que aquilo só traz, né, porcaria para dentro de casa, particularmente. Né? Mas como? Tu não assiste novela? Como assim tu não assiste? Não assisto novela. Né? Porque aquelas coisas boas, assim, né? Que toda a família reunida, assim, tem que dar na cara, que mulher bandida. Mas é aquela coisa, né? É aquele ambiente saudável no lar, assim, na novela. Né? Então, se tu não participa desse ambiente, né, tem que querer o que Deus valoriza. Se tu for original, tu vai ficar isolado. E tu é meio estranho, assim, tem alguma coisa que não está bem. Aristóteles, aquele grande grego, tem uma frase que eu acho muito legal. Ele diz assim: as pessoas normais falam de coisas, mas as pessoas inteligentes falam de ideias. E as pessoas medíocres falam de pessoas. Que coisa, ainda bem que a gente não fala de pessoas, né? A gente fala de ideias. Schopenhauer, que é um filósofo maravilhoso, mas a característica dele é ser o filósofo pessimista, né? Ele tem uma frase que eu acho ótima, que eu tive que colocar aqui. Ele diz assim: a alegria da ovelha é quando o lobo come adulado. E a gente tem um pouco essa coisa, assim, graças a Deus que não foi aquele enchente, graças a Deus, né? Mas é o processo de só pensar em si e de se comparar de forma egoísta. Isso é que é interessante. Né? O problema é que é viver se comparando. Né? Então, qual é a questão para a gente crescer? Para começar a não se comparar. Né? Nós somos todos filhos de Deus, cada um participando de uma peça, de um cenário, né? Onde a gente é pai, filho, irmão, irmã, né? Chefe, subalterno, e tanto faz, é um cenário que a gente está vivenciando e que depois passa, sai desse cenário. Né? Não invejar. Né? Então, quando passar aquele carro assim, ela me perguntou o horário da palestra, tipo 7h30, eu também cheguei atrasado. Cheguei 7h05. Tudo bom, queridos? Não invejar, né? Então, quando a gente dá vontade de invejar, a marcha lá, né? Vai com Deus. Não sintonizar com o invejoso e não ficar preso de sintomas. A incompreensão e a inveja, né, existe na família, sempre vai ter, a gente vai receber. Existe na família espírita, às vezes nos invejam, é uma pena, mas tem. Existe na família do trabalho, né, a gente faz uma coisa melhor, já tem aquela pessoa que inveja. Amigos, vizinhos, enfim, né? A gente está sujeito, que é a nossa escola de aprendizado. Né? Mas a questão é, siga em frente, né? Porque nos dizem sempre os espíritos que o crescimento é único, é solitário, é nosso. Por mais que a gente queira que às vezes o esposo acompanhe, os filhos acompanhem, é algo pessoal, é nosso, é a nossa caminhada. E Emmanuel diz assim: quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito.
Então, seguir amando, seguir a caminhada, seguir ajudando, seguir sorrindo, mesmo sabendo que está sendo invejado, a gente segue sorrindo, brincando e continuando, e não mudando a sua postura interna, seguindo a sua postura reta. Ser livre, portanto, amar e crescer com o Pai. Então, mais uma, ira. Essa a gente não tem, mas para falar para os outros aí é bom a gente conhecer. Intenso sentimento de raiva, ódio ou rancor. Nós vamos ter na Bíblia, no dilúvio, a Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, algumas iras de Deus, mas com impulso evolutivo. Moisés era jogo duro, ele era super irritado quando ele viu um soldado batendo no escravo. Ele esfaqueou o soldado, e depois, quando ele vai ao Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos e volta, já tinha um clube do Bolinha formado, com o bezerro do ouro, com o diretor, com tudo, e aí ele se irrita também e quebra as tábuas da lei. Eram 20 mandamentos, ficaram só 10. Essa é brincadeira. Mas é esse ímpeto que ele tinha. Na Batalha das Termópilas, quem viu aquele filme 300, que eles venceram, assim, perderam, mas venceram porque eles bloquearam os outros. Antes da batalha, músicos tocavam músicas extremamente serenas, extremamente calmas, para que eles entrassem na batalha profundamente calmos, porque aí seriam centrados. Porque com raiva ninguém consegue nada. Olha que sabedoria, já tinha na época. No islamismo também diz que a nossa melhor parte é a que mais demora a se irar, e a nossa pior parte é a que mais demora a superar a ira. Nos Estados Unidos tem a mais alta taxa de frequência em igrejas. Olha que interessante isso. Eles vão realmente, a maioria da população. No entanto, a mais alta taxa mundial per capita de homicídios. Que ironia isso, 1.800 agressões graves, uma maioria com homicídios, por semana nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm a cultura da superioridade. Eles se acham superiores aos outros, é uma cultura americana, mas principalmente entre eles têm que ser superior. A gente vê nos filmes, qualquer coisa é soquinho na cara, é aquela coisa. Por quê? Porque eles cultivam isso, a ira, porque a ira nos deixa grande. Então eles se acham maiores quando estão irados. Então eles acham a coisa mais bonita dar um soco na cara, o outro leva o soco, e tudo bem, está certo. Ou seja, é um estado de descontrole do uso desses neurotransmissores da ira. Fale quando estiver com raiva e fará o melhor discurso de que se arrependerá. A gente tem consciência disso. Dentro da neurociência, a gente já tem abordado bastante, a ira está ligada a essa partezinha aqui, chamada amígdala, que a gente, quase todas as palestras falam sobre ela aqui. E ela também está ligada à questão da ira. Ela é o nosso sistema de alerta. Essa área que é assim, é o famoso hipocampo, onde guarda a nossa memória factual, então, toda a memória guardada ali depois jogada para o parietal, e aqui guarda a nossa memória emocional. Então eu posso não me lembrar direito de um acontecimento, mas a emoção me toma, e aquilo é a minha memória. Então isso vem desde o tempo, por exemplo, que a gente abordava que eu estou caminhando no campo, e vejo uma cobra, não sei se é uma cobra ou uma corda, aquela história que eu sempre conto, E aí eu fico olhando se é uma cobra ou uma corda, era uma cobra e a cobra me pica e eu morro. Na outra vida a mesma coisa, é uma cobra, me pica e eu morro. Aí o cérebro bolou uma coisa, não, vamos fazer uma coisa, esse órgão aqui faz assim, se tu achar que é perigoso, tu pula. Depois tu vai ver se é cobra ou corda. Então esse é o mecanismo da ira em nós. Quando nos falam alguma coisa, imediatamente a amígdala acha que está estranho, joga as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e aí aumenta a pulsação cardíaca, que é para a gente ou atacar ou fugir. Esse é o processo. Então a ira é um mecanismo de defesa. Se nós não tivéssemos esse mecanismo de atenção, nós não teríamos sobrevivido e até hoje nós também teríamos imensas dificuldades. Então a ira é uma reação saudável. Isso é interessante perceber. Mas eu me irritei. Graças a Deus, tudo está funcionando bem. Agora, o que é patológico aí, se torna uma barreira? Alguém me diz uma coisa, eu sinto aquele aperto. Tá certo, tem que sentir. Agora, o que é errado? A manutenção da ira. Por quê? Porque alguém me diz uma coisa,
imediatamente, a frações de milésimos de segundo, a amígdala manda a ordem para largar as catecolaminas. E elas entram na minha corrente sanguínea e eu vou sentir no coração normalmente, porque vai para o fluxo sanguíneo, né? Sinto aquela coisa assim. Quanto tempo leva isso em mim? E aí é que é legal. 90 segundos. Então, se depois de 1 minuto e meio eu ainda estou irritado, aí eu sou trouxa. Porque daí a pessoa me fez alguma coisa, dá aquela coisa, depois eu passo, aí eu sou espírita. Eu digo, não, tudo bem, eu perdoo, mas ele não podia ter feito isso, não podia. Tudo bem, eu perdoo, mas ele vai pegar um umbral danado, vai pegar. Mas tudo bem. Aí a pessoa está em curto-circuito. Depois que ela entra em curto-circuito, aí entra os corticoides, que daí então eu começo a liberar os corticoides, e aí eu venho passando na praia assim, ai, que dia lindo, coisa boa, tá aqui, né? Completamente estressado, mata 30% da população mundial o estresse. Eu gosto muito do Arthurzinho, que ele diz assim, eu sei que ele disse tudo aquilo só para me ofender, mas não deu certo, coitado. O que me ofende ou não, sou eu quem decido. Né? E isso é legal, né? A gente pode, recebe o barco e diz, não, meu negócio é paz, é harmonia. Né? Em 1859 surge a primeira colocação de insanidade por causa da ira. Né? E depois se compreendeu pela neurociência que a gente, para ter esse processo de ataque ou fuga, a gente bloqueia alguns setores, por exemplo, né? Se a gente está sob ataque, a gente bloqueia um pouco a razão, bloqueia o sistema imunológico, né? Tem touro atrás de mim, eu não vou pensar se tem uma bactériazinha chegando, e bloqueia a libido. Né? Então tem um touro atrás de mim, aparece aquele homem lindo, aquela mulher linda, eu digo, depois eu vejo, agora eu estou correndo. Né? Então a gente tem esse mecanismo assim, de bloqueios. Então, quando vem a ira, a gente tende a bloquear algumas funções, tem que usar os lobos frontais para se centrar. Por isso, já há muito tempo nós ouvimos, ao servo do Senhor não convém contender, porque a gente acaba metendo os pés pelas mãos. A gente vem, assiste palestra, toma passe, aí Paulo nos diz assim, mas agora despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Porque isso aqui é um curto-circuito que vai gerar hormônios, corticoides, que só vai nos fazer mal. Às vezes o outro até já está bem e nós estamos mal. Mas se padeceis como cristão, não se vergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Porque o clube do Bolinha vai dizer, o quê? Mas como que tu deixa para lá? Mas eu não deixaria para lá, né? Mas tu é um trouxa. Deixa me chamar de trouxa. Deixa me chamar, mas o meu lado, a minha outra face, é fácil de estar em paz. É fácil de compreender, né? Eu antes, eu acho que todos aqui já devem ter percebido como nós éramos imensamente panacas no passado. Agora nós somos só panacas, né? Não imensamente. Então já melhoramos isso, não é? E a gente compreendendo isso, a gente começa a viver a vida de maneira muito mais light. O cristão, diz Emmanuel, é um ponto vivo de resistência ao mal onde se encontra. Né? Então te mantém em paz. E pensa nisso e busca entender o significado do verbo suportar. Que linda essa frase. E aí, quando a gente faz isso, vem o prêmio. Né? O prêmio da paz. Tenho-vos dito essas coisas, diz o nosso amorzão, para que em mim tenhais paz. Jesus nos dizia assim, paz, né? Não esquenta. Quantas vezes eu perdoar? 70 vezes, 7 vezes, 70 vezes 7. Fique em paz. Procurar um lugar à parte, independente do que está acontecendo em volta, dentro de si mesmo, porque não é na vida toda, né? Como eu dizia, meu reino não é deste mundo, é deste mundo. A gente, a nossa cabeça, as nossas emoções que criam toda a historinha. Nós fazemos toda a história. O cara pode ter me ofendido, mas eu posso levar aquele eu posso ficar numa boa. Nós criamos as histórias dentro de nós. Então, se nós criamos, vamos criar uma história boa. Né? Vamos tirar, como diz a neurociência, as emoções aflitivas e deixar as emoções positivas, que é gratidão, perdão, compreensão, que a gente vai viver melhor. Né? Esse é o mundo a ser cultivado. Avareza, vou ser rapidinho pelo nosso tempo. Apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, coisas e pessoas. Falta de magnanimidade, generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice. Buda já dizia, o desejo de posse produz sofrimento. No taoísmo, Tao Te Ching diz, a ganância é a fonte de todo o mal da humanidade.
Na mitologia grega é reconhecido o mito do rei Midas. Ele pedia para Deus que ele queria ouro, que ele queria tocar nas coisas e transformar em ouro. Tanto ele incomodou que Deus, então tá, tudo que tu tocar vai virar ouro. Ele foi para casa, tocou numa coisa, virou ouro. Tocou na escrivaninha, virou ouro. Ele disse, pá, agora está feito, tudo que eu toco vira ouro. E aí deu fome, ele pegou uma fruta, virou ouro. Pegou outra comida, virou ouro. Aí ele começou a sentir e a filha dele chega, papai, abraça ele e vira ouro. Ele disse assim, acho que exagerei. Né? É o exagero, né? O simbolismo dos extremos. Né? Aristóteles, de novo, diz, a boa vida é o equilíbrio entre o excesso e a deficiência. A vida sim. Né? As cruzadas foram por ganância, né? Rei Leão morreu por ganância. Na Divina Comédia ele coloca o avarento empurrando sacos pesados de moedas o tempo todo morro acima, que é o carregar esse fardo. Né? No final da Idade Média surge, porque naquela época tu tinha a possibilidade de ser da aristocracia, ser nobre, ser militar ou ser do clero. Se tu não fosse de um desses três, tu não tinha chance de vencer na vida. E aí surgem os mercadores que começam a vender para o clero, começam a vender para o exército, começam a vender para a aristocracia e começam a ganhar. E aí começa a surgir a ideia do ter é deter poder. Né? Quanto mais eu tiver para vender, melhor. E a partir disso surgem todas as buscas de ouro, riquezas, navegações. Né? E surge em 1790, na verdade 59, ele lança o primeiro livro, e depois em 76, A Riqueza das Nações. Ele é o pai do capitalismo. Ele diz assim, milhões de pessoas egoístas e gananciosas desejando no mercado geraria grande riqueza. Né? São os nossos shoppings, essa coisa da ânsia que a gente tem de querer. Né? E é a base do capitalismo. Mas dentro da neurociência também se descobriu que no nosso processo evolutivo a gente teve muita dificuldade. A gente andava em bandos, na pré-história a gente andava em bandos de no máximo 20 indivíduos, não mais que isso, porque tinha muito pouca gente na Terra, e nós tínhamos que inicialmente coletar, né, depois mais tarde caçar, e era difícil conquistar, não era? A gente passava o dia atrás do alimento, né, e à noite escondido, no outro dia atrás. Então quando nós conseguíamos alguma coisa, aquilo era precioso, era muito importante obter alguma coisa, e o horror para nós era perder aquela presa, perder aquele alimento, e o cérebro criou essa versão à perda. Né? E existe um estudo muito interessante, eu tenho até vários vídeos em casa, feito com pessoas de várias classes sociais, feito com adultos, feito com crianças, todos seguem a mesma linha do ser humano. O jogo é assim, eu faço dois negociantes, eu pego essas duas pessoas, a brincadeira é assim, eu vou dar R$20 em moedas de R$1 para vocês dois, e tu pode dividir à vontade, como tu quiser. E ela vai dizer se aceita ou não a divisão. Se ela aceitar a divisão, vocês levam o dinheiro para casa. Se ela não aceitar, ninguém ganha nada. Simples o jogo. Né? Cada um ganha os R$20 para dividir, ele divide como quer, o outro pode aceitar ou não. Um divide, o outro não aceitar, não ganha. 10% só, ou é meio a meio, ou eles não aceitam. Mas só 10%. Como é que nós somos humanidade? 50% oferece menos. Ah, se eu obedecido, eu fico com 15 e tu fica com 5. Parece mentira isso, mas esse estudo é replicado. Crianças, sempre funciona assim. Né? Adultos. Mas aí que vem o pior. Mais de 50% aceita os 5, né, injustiça, para não perder. Pelo menos eu levei 5. Como a gente é louco. Né? Como a gente age de maneira errada sem pensar. E são jogos para estudos econômicos até. Né? Na Bíblia nós também vamos encontrar, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, que na verdade não é uma agulha, é uma formação rochosa, né? E dá aquela ideia assim, né, da avareza, o rico está ralado. Né? Então se a pessoa é rica, pouca possibilidade do reino do céu. Mas é um grande engano isso. Né? Eu acho linda a passagem que Paulo vai a Roma, né, e vai no palácio de Nero, que era o Obama da época, digamos assim, era
o mais rico do mundo, onde estavam os senadores mais ricos do mundo, e ele escreve assim: os santos dos saúdes, mas principalmente os da casa de César. Ou seja, tinham senadores milionários, mas santos, ou seja, cristãos, pessoas boas. Então a questão não é ter ou não ter, né? Mas é se apegar. Agora a pessoa se apega aqui, é meu, aí é que a gente sofre, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por meio desses, muitos se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então eu posso ser rico, mas ser uma pessoa livre. Às vezes eu sou meio pobre até, mas medíocre, avarejo. Né? Então essa é a diferença. Aí existem alguns estudos também dentro da neurociência, esse aqui eu acho muito legal, que é o chamado efeito pavão. Se sabe dentro da biologia que isso é bom para os homens que estão presentes aqui, no reino animal, e o homem é um ser animal, né? O reino animal, racional, as mulheres é que escolhem os homens, né? A fêmea é que escolhe o macho, e não o contrário, né? Os machos ficam se achando, não. Ela que escolhe, normalmente da mulher é por conceito, beleza também, mas por conceito, mas enfim. Então no reino animal, o que o animal resolveu fazer? O macho dos animais sempre tenta ficar bonito. O leão tem aquela juba, os passarinhos têm cores maiores e fazem toda uma pirueta para ser escolhido, né? E o pavão exagerou. Ele diz assim: eu quero arrasar, né? Então ele tem aquelas penas, aquele rabo, aquela coisa, ele arrasou para a coisa. Mas daí dá o efeito pavão, né? Que é bem animal, assim, né? Nós não temos esse problema, né? Ele tem muito, ele conseguiu muito, mas é mais pesado para voar, né? É difícil ele conseguir alçar o voo da bala, e que é bem aquele simbolismo da Divina Comédia, né? Está sempre preocupado com aquele monte que está carregando e está chumbado aqui, né? E ainda mais visado por predadores, né? Então é interessante esse efeito pavão, né? Para a gente não cair nele. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Coisa linda, nosso amorzão sempre, né? Esse aqui do Nietzsche, da Universidade de Harvard, ele tem esse estudo muito interessante, o efeito dotação, que é de dot, da dot, né? Que é assim, ele fez vários também, esses estudos são várias vezes, chama replicados, feitos várias vezes. Ele ia numa universidade, ia numa cidade, fazia uma palestra, quando ele terminava a palestra, entravam umas mocinhas e dava uma xícara para cada um. As pessoas adoravam, não estavam esperando que ele ganhava uma xícara, né? E aí quando elas estavam saindo, as mocinhas estavam lá fora com caixinhas de chocolate. E ela dizia: se quiser trocar a tua xícara por uma caixinha de chocolate, é igual o brinde. Em outro lugar ele ia fazer a palestra, ele entrava as mocinhas e dava uma caixinha de chocolate para cada um. Na saída estavam as mocinhas lá: olha, se quiser trocar a tua caixinha de chocolate agora por uma xícara, salvo aquelas pessoas que não podem comer chocolate, ou salvo aquelas como a minha filha, que adoram xícaras e jamais trocariam.